Isso. Eu queria ver com o André. André, o sistema jurídico aí é uma construção que vem, atravessa todo o século XX, século XXI. Aí você tem os sistemas jurídicos nacionais, você tem um conjunto de princípios aí que são aceitos por todo o Ocidente, baseado no modelo americano. Essa insistência do Trump de atropelar o equilíbrio entre os poderes, como é que você vê em relação aos Estados Unidos, em relação à Suprema Corte dos Estados Unidos e em relação aos países europeus que também estão sendo atropelados por ele aí? Nassif, boa noite. Prazer estar aqui com você. Nassif, os Estados Unidos, até o século XXI, início do século XXI, né? E ali os atentados de 11 de setembro, eles organizaram o que a gente chama dessas organizações internacionais, o jurídico internacional. Enquanto os Estados Unidos tinham sua hegemonia, eles seguiam a cartilha e obrigava que os países de todo mundo seguissem a cartilha. No entanto, e aí é um tema que eu volto e meio falo, os Estados Unidos entenderam que quando outros países usavam essa mesma cartilha, notadamente a China, a Rússia, e você mencionou ali na introdução ao OMC, os Estados Unidos entenderam que quando outros países usavam esses organismos internacionais, o meio jurídico para regular o comércio seria contra os Estados Unidos. Então, seria um lawfare, né, contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos começam a se retirar. Começa a se retirar quando o Bush, filho, invade o Iraque sem anuência da ONU, ele vê que as organizações internacionais podem, que eles ajudaram a criar, podem persegui-los, como o TPI, por exemplo, que o Bush corria o risco de ser sancionado, e os Estados Unidos começam a se retirar. Mas isso foi mais suave durante o Bush, o Obama e o Biden. Mas com o Trump a gente vê essa aceleração, né? Então, os Estados Unidos começam a se retirar dos organismos internacionais, não respeitam nenhuma decisão, impõem, através da sua hegemonia do dólar, que a gente diz, o Luiz Fernandes fala muito bem sobre isso no seu livro, impõe uma jurisdição universal. É o que a gente está vendo no Brasil hoje, com a sanção do Moraes, entre outras coisas, né? Coaduna internamente também, o Nassif, na conjuntura de ter uma Suprema Corte totalmente conservadora nos Estados Unidos. Tudo que o presidente Trump quer a Suprema Corte dá anuência. Então, está sendo derrubado. Mesmo que as Suprema Cortes locais derrube leis, derrube decisões do Trump, ela vai ser derrubada posteriormente na Suprema Corte. A Suprema Corte hoje dos Estados Unidos é mais conservadora do que foi historicamente, e atende os desígnios do Poder Executivo. Muitos reclamando da nossa Suprema Corte aqui, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos deu e vai dar anuência a tudo que o Trump fizer, né? Já estão dizendo que a gente pode tentar derrubar essa sanção contra o Moraes nos Estados Unidos, mas, sendo sincero, Nassif, provavelmente a Suprema Corte derrubaria uma decisão que não seguisse a cartilha do Poder Executivo. André, você fala em Suprema Corte conservadora, mas é mais que isso, né? É uma Suprema Corte desmoralizada, à medida em que abre mão. É como se fosse o Cássio Conká aí, todos os ministros seguindo o Cássio Conká, né? E não tem algum momento que o Poder Judiciário vai perceber, ou mesmo a Suprema Corte, que ele está dando um tiro no pé, tirando o poder, tirando a institucionalidade dela, né? Então, na Suprema Corte dos Estados Unidos, há um tempo, né, já que se discute isso, a crítica à jurisdição constitucional. É justamente o que a gente vê no Brasil e na Europa, que se alastrou. O que é isso? Fazer um controle de constitucionalidade de leis, de atos. Nos Estados Unidos, começou a surgir uma onda de doutrinadores que falam que a jurisdição constitucional que surgiu nos Estados Unidos é antidemocrática. Então, eles falam do poder de contenção do Poder Judiciário. E isso chegou, Nassif, lá está tomando uma grande envergadura na academia norte-americana e principalmente na corte. Então, hoje, se a gente perceber, a gente viu que eles reverteram decisões históricas, como aborto, entre outras. E a tendência é essa, eles querem uma contenção maior para julgar menos casos e uma crítica hoje da jurisdição constitucional que coaduna, Nassif. A gente estuda isso muito no direito, coaduna quando a direita também chega ao poder para que os tribunais não sejam um contraponto, né?
Então, a direita consegue exercer um poder maior, uma hegemonia no legislativo e no executivo, e tinha seu contraponto uma parte do poder judiciário em alguns países. Então, começa a surgir nos Estados Unidos essa crítica à jurisdição constitucional que a gente está vendo que está ganhando cada vez mais nos Estados Unidos, na academia e no poder judiciário local. Quer dizer, aquela ideia da Constituição ou da Suprema Corte impedir a ditadura das maiorias aí, proteger as minorias, isso aí está indo por água abaixo. Ou seja, isso aí é uma característica típica do pré-fascismo, não é, André? Outro Sim, fascismo. exatamente. Isso tenta se levar, por exemplo, em discussões acadêmicas, né? Tem um autor alemão chamado Dieter Green, que ele fala sobre isso, ele fala um pouco sobre essas críticas à jurisdição constitucional, batendo nos Estados Unidos, falando assim, os Estados Unidos estão criticando, mas, por exemplo, aqui na Alemanha deu certo. E cita também o Brasil como um grande caso também, né? E até um livro prefaciado pelo Gilmar Mendes, entre outros. Mas nos Estados Unidos, eu diria que a gente está vendo um retrocesso, como teve aquele autor também de Como as Democracias Morrem, falando, isso, inclusive, que o Brasil hoje é mais democrático. Eu só tenho uma crítica que a gente só começou a prestar atenção quando um gringo falou, mas todo mundo aqui, os analistas brasileiros já falavam isso há muito tempo, né? Então a gente está vendo esse retrocesso nos Estados Unidos a olhos vistos, enquanto o Brasil, a gente tem a nossa Suprema Corte sendo atacada por fazer o trabalho dela, o trabalho histórico que é previsto na nossa Constituição.